morte a luta. E nem só de cama vive a mulher. Por isso não provoque. É cor de rosa choque. Bom dia para você que junto com a gente começa o programa Rosa Choque pela Rede TV no Sistema Burger aqui de comunicação. Bom dia para você que acredita na vida, que acredita nos sonhos. Bom dia para você, que seu dia seja repleto de coisas muito lindas, muito maravilhosas, que assim tudo de bom nessa sexta-feira possa acontecer para você. E que você acredite que você é a pessoa mais importante da vida. Afinal de contas, se você não se amar, se você não se gostar, se você não se valorizar, ninguém nesse mundo vai valorizar você. É o que nós pensamos a nosso respeito que faz com que os outros acreditem naquilo que nós somos. É o que eu demonstro que faz com que o outro veja. E as minhas ações e as minhas reações são sempre diferenciadas. Porque as minhas ações é aquilo que eu faço em virtude do que uma sociedade quer. Mas a minha reação é aquilo que eu demonstro daquilo que eu sou, daquilo que é em mim, do meu instinto, das coisas que são da minha vida. O presente. Uma manhã qualquer, uma menina caminhava pela calçada até que chegou, toda feliz, a uma loja. Nessa loja, ela olhou tudo que tinha ali e perguntou ao dono: moço, pega para mim aquela joia, por favor. O rapaz, meio assim, meio ressabiado, foi, pegou a joia, trouxe e colocou sobre o balcão. Ela olhou demoradamente para aquelas pedras e disse para o rapaz: eu vou levar. O senhor ficou meio ressabiado mesmo e perguntou para ela: você tem dinheiro suficiente para levar isso? Ela rapidamente tirou do bolso um pacotinho cheio de moedas, colocou sobre o balcão, abriu demoradamente e perguntou para ele: isso dá, não dá? Ele olhou para aquelas moedas, olhou para a menina e ela respondeu a ele, falando com ele: eu quero dar um presente para minha irmã. Desde que minha mãe morreu, é ela quem tem cuidado de mim e de todos os meus irmãos. A gente sabe que ela não tem muito tempo para ela. A gente sabe que ela quase não tem vida. E hoje é o aniversário dela. E eu guardei essa moeda para poder comprar um presente. O rapaz da loja, comovido pela história, entrou, fez um belo pacote e entregou para a menina e disse para ela: vá, mas vá com muito cuidado. Bem no tardar do dia, quase chegando à noite, adentra a loja uma moça muito bonita, muito jovem, mas com traços de quem tenha sofrido muito na vida. Coloca o pacote sobre o balcão e pergunta ao dono: isso foi comprado aqui? Ele fala: sim, senhora. Ela fala: e quanto custou? E ele diz a ela: ah, senhora, o relacionamento entre o comprador e a nossa loja é exclusivo de quem compra. E ela diz para ele: mas essas joias são verdadeiras, não são? Ele diz: são. E ela diz: mas minha irmã não tinha dinheiro para comprar. Ele falou: ô, senhora, ela pagou com tudo que ela tinha. Ela pagou o maior de todos os preços. E é assim que a gente acredita que a vida é feita desses pequenos gestos, dessas pequenos desejos, dessas pequenas vontades. É aquilo que a gente faz, dando o melhor de nós, dando o melhor daquilo que nós acreditamos, é que faz a diferença para o outro. A moça saiu do pacote e seguiu adiante. O dono da loja acreditou que tinha feito o melhor negócio. E a moça entendeu o carinho, a proteção e a gratidão. Até onde eu, você, cada um de nós é grato pelas coisas que nos acontecem. Até onde cada um de nós tem agradecido o tempo e as possibilidades que nós temos. Se para você a possibilidade é um bom dia, para alguém é a única coisa que ele tem. Então, façamos assim. Vamos passar a dar bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos passar a sorrir mais, a dizer menos não. Mas se tiver que dizer um não, diga um não sorrindo, para a pessoa entender que aquilo não foi pessoal. Foi apenas o caminho, o percurso. Essa é a nossa vida, esse é o nosso caminho. Essa é a nossa existência. Dentro de uma existência que a gente não sabe o tamanho. Mas este é o momento de fazer o nosso melhor. E pegar a oportunidade que nos é dada neste instante e fazer com que o nosso nome, as nossas atitudes, a nossa honra e o nosso caráter sejam sempre acima de qualquer coisa. E no programa Rosa Choque de hoje, a gente vai falar de um assunto que, em regra, não é muito assunto de mulher, não.
em regra, é um assunto que até alguns anos atrás era genuinamente masculino. Até Margareth Thatcher aparecer por aí e dizer que quem não sabe administrar sua cozinha jamais vai saber administrar qualquer coisa na vida. Hoje, a nossa convidada vai falar sobre um dos assuntos mais importantes dentro de uma administração, os gastos públicos. Ela vai falar sobre o papel da mulher dentro deste enorme universo que é o universo do funcionalismo público, que é o universo das pessoas que fazem a diferença para poder deixar a sua marca de uma forma muito interessante, muito boa e principalmente de competência dentro do Estado. A nossa convidada de hoje vem para falar a respeito do nosso governo. Querida, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Por favor, fique à vontade. Bom, para você que não conhece, a gente vai fazer as devidas apresentações para o nosso público. Obrigada mesmo por você ter vindo. Teu nome completo para as pessoas. Meu nome é Isis Gomes de Queiroz. A Isis é uma pessoa que trabalha, que estudou muito e que se dedicou para poder entender como funciona tudo isso que se diz a respeito de gastos públicos dentro da administração e também dentro da forma de gerir. Qual que é a tua formação? Eu sou administradora, minha formação é administração e marketing, mas o meu ensino médio foi técnica em contabilidade e pós-graduada também, além de pós-graduada, metodologia dentro da área. Metodologia do ensino superior, gestão pública. Uma das responsáveis pelos cursos de licitação dentro do Estado também. Isso, de licitação dentro do Estado. Nós atuamos na escola voluntária de administração pública, porque o Estado não tem uma escola oficialmente. E nós temos um voluntariado, mas eu sou professora de administração pública a nível nacional, a gente tem conseguido vários convites a nível nacional, atuei bastante, esse ano de 2014 principalmente, e dentro do estado já tem alguns anos, em torno de 8 anos. Você veio da onde? Você não é daqui do estado de Rondônia? Eu sou rondoniense, Nasceu onde? Nasci aqui em Porto Velho, fui criada em Ariquemes. Seus pais são de onde? Meu pai é do Paraná. Qual o nome dele? Miguel. E eu tenho duas famílias, dois pais, né? Algumas pessoas me conhecem através do meu pai biológico, que é o Walter Brasil, mas o meu pai de coração, que é quem me criou, e é assim, a quem eu devo tudo, e desde os 2 anos, então é meu pai, considero meu pai, é Miguel, e minha mãe Maria também, muito guerreira, minha mãe é uma referência de mulher. E essas pessoas, elas vêm para o estado de Rondônia buscando a melhoria de vida. Uhum. Você é produto de pessoas que queriam melhoria de vida. Isso. E hoje você tem a oportunidade de realizar o sonho de grande parte dessas pessoas que vieram para cá. Então, Nina, minha mãe é rondoniense. Ah, ela é daqui também? Minha mãe é rondoniense. É porque você é extremamente jovem, então tua mãe também deve ser muito jovem. Muito jovem ainda, assim. A gente eu acho até interessante levar essa mensagem de Rondônia, porque quando nós chegamos nos treinamentos fora, as pessoas acham que nós chegamos em Porto Velho, em Rondônia, para passar uma chuva mesmo, para passar uma temporada, para dar uma contribuição. Além de perguntar para a gente se todos os índios e todas as onças estão na rua passeando, né? É verdade. E ao final, quando descobrem que eu sou mesmo rondoniense, a gente percebe uma certa surpresa das pessoas, principalmente no sul, sudeste, isso é mais visível. Então nós precisamos mesmo levar essa mensagem, mostrar que em Rondônia nós temos grandes personalidades, não fica só na administração pública, vários talentos artísticos. Pessoas que trabalham, que estudam, que vivem daqui e nos talentos nossos, né? Não preciso toda hora trazer gente de fora para fazer. Exato. Eu tenho gente daqui. E eu, particularmente, até entendo que o fato de você ter nascido em Rondônia e ser de Rondônia faz com que até não que os outros que venham não tenham, mas para quem nasceu no estado, eu acho que tem um vínculo maior, né? Com certeza, eu sou apaixonada por Rondônia, defendo, tento contribuir em tudo e mais um pouco, porque meus filhos nasceram aqui, então, para mim, a minha terra, a gente costuma dizer, gosto de viajar, todo mundo gosta de viajar, porque é sair um pouco da realidade, descansar um pouquinho. Ver outros ares, né? Ter outra visão de mundo. De cultura e tudo mais,
mas a vontade de voltar logo aparece, porque não é vontade de ir além e ficar. E uma coisa que as pessoas também às vezes deviam entender é que quando você viaja, você consegue ver outros tipos de administração, outro tipo de cidade. E quando você vê outros exemplos, você é capaz de trazer e ver, ó, aqui não está legal, vou mudar isso. Para você, o estado de Rondônia hoje, que eu digo que é um estado de amor pelo Brasil, porque eu acho que a gente faz muito pelo Brasil como um todo, ainda que a gente faça parte, mas a gente tem uma parte diferenciada também, porque eu acho que a gente ainda tem a nossa mata, ainda a gente tem a nossa cultura, ainda leve muita coisa para o Brasil inteiro. Hoje, dentro do estado, você ocupa um cargo, que é um cargo que, como eu disse antigamente, era quase que genuinamente masculino. Eu perguntei para uma delegada semana passada se tem preconceito. Aí eu te pergunto, ainda existe preconceito? Fala, ela não sabe nem cuidar da cozinha dela, como é que vai cuidar do estado? Então, existe. A gente nota em alguns, principalmente os homens ainda tem muito preconceito, mas algumas mulheres também têm. Eu acho que o preconceito maior é das mulheres do das que dos mulheres, homens. Das mulheres. Porque a cultura, né, brasileira também, ela tem muito enraizada esse machismo. E, na verdade, você tem sempre, sendo mulher, você tem sempre que estar provando a sua capacidade. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E a mulher vaidosa, e a mulher que passa a impressão de ser bem mais nova, porque eu também não sou tão nova assim, eu tenho 34 anos. Então, as pessoas olham para você e dizem, nossa... E confundem não, até a situação. Ela não tem experiência ou ela não tem ainda a capacidade para poder gerir isso. Exato. Então, passa sim. Há muitos boatos. De vez em quando chegam alguns boatos de que você entrou por alguma indicação ou que entrou... Nunca é o reconhecimento profissional. Nunca ninguém imagina que seja pelo reconhecimento. E o governador, mas eu acho que isso você consegue provar, né? Você consegue provar com o próprio trabalho. Com o próprio trabalho. E muitas mulheres ocupam cargos importantes nesse governo e também vem muito do gestor. O gestor tem que ter essa sensibilidade de diferenciar as coisas. E nesse sentido, como você estava dizendo, o governador do estado... Tem uma sensibilidade. Nós já vimos uma coronel, uma comandante da PM, feminina, né, na gestão anterior dele, e nós temos várias personalidades femininas e várias figuras. Para ele conta mais, acredito que o profissionalismo, a competência que você demonstra. Prática é uma coisa, teoria é outra. Às vezes você está lá dando aula e hoje no cargo que você ocupa, eu acredito, até por trabalhar dentro do magistério também, que é muito complicado quando a gente vai dar aula de uma coisa e aí na prática alguém cobrar a gente que a gente falou aquilo na aula, mas ali na prática não dava para fazer daquele jeito, porque na prática a teoria é outra, como dizem. Como que é para você conciliar aquilo que você ensinou até hoje dentro do magistério como professora e por todos, quem quiser conhecer mais, pode entrar tanto no Facebook, é só digitar o nome completo, vai aparecer uma gama de situações, tem o currículo Lattes também, que depois a gente coloca no rodapé do vídeo, mas como que é para você conciliar aquilo que você tinha da teoria com a prática de hoje, porque não é fácil? Eu considero um pouquinho mais fácil, porque a minha prática se iniciou um pouquinho antes no serviço público. Você não veio da teoria, então? Não. Eu me formei em administração, eu costumo dizer que a vida me levou para a administração. Muitas pessoas imaginam que eu tenha feito direito, porque na administração pública acabamos fazendo muitas defesas, muitas justificativas, trabalhamos muito com direito administrativo também. Que é uma das disciplinas que é de grande interesse e muito forte no curso de administração, exato. Né? E as pessoas às vezes imaginam, eu realmente tive essa vontade de fazer direito, mas a vida foi levando. Então, eu trabalhei como gerente administrativa de laboratório, os laboratórios Analisa, na época era bem famosos aqui em Porto Velho também. E antes, quando mais nova, eu estagiei no Ministério Público, ali eu tinha essa vontade, ainda adolescente eu estagiava, eu tinha essa vontade de fazer direito. E depois fui trabalhando na esfera administrativa. Logo no começo, já comecei a trabalhar em prefeitura, e sempre voltado mais próximo dessa área de licitações, de gastos públicos, o almoxarifado. E fui diretora administrativa, gerente administrativa. Então, quando eu me formei... Tem uma história, né? Não caiu de paraquedas e alguém falou assim, não, ela é bonita, vou colocar ela aqui. Exato. Tem uma competência por trás de uma nomeação. Exato. Aí eu fui buscar o conhecimento para o lado administrativo. Eu fazia outra faculdade, aí eu paralisei essa faculdade e fui
para o lado administrativo, porque também é aquela história, aquilo que você faz e faz com amor, você tem que buscar também o conhecimento, você tem que complementar se você não fez o inverso. E a gente estava comentando acho, no Facebook, falando que 1000 vezes você fracassar numa coisa que você gosta do que você ser excelência naquilo que você odeia. Exato. Eu acho que isso é muito importante também. Então, aí, complementei, concluí a faculdade, e aí a gente não para, né, Nina? Vai fazendo outros cursos. Na área de gestão pública, de administração pública, eu sou pregoeira, passei alguns anos como pregoeira, comissão de licitação, presidente de comissão também. Essa experiência que você tem de ter passado por vários tipos de nomenclaturas, como, por exemplo, eu pego a lei de licitação, eu pego a Lei 8.666, ela tem lá e aí eu vou colocando. Tem o pregão, tem o leilão. Você ter passado por todas essas, vou colocar essas características, mas você ter passado por todas elas também te facilita a entender o trabalho do outro, porque se fizer errado, você sabe que está errado. Muito, muito assim. Porque você consegue ter uma análise do todo. Tanto processual como realmente da prática, da gestão, das etapas de um processamento de despesa, de contrato e também da gestão administrativa, porque no passado eu já fui ordenadora de despesa, mas como diretora administrativa, um ordenador conjunto, e aí você já foi gerente administrativo, você já participou da etapa inicial, você também gerenciou pessoas dentro do serviço público, em seguida você trabalha com licitação, você trabalha depois em controle interno, que é uma análise posterior, você trabalha no recebimento de material, então você conhece todas as etapas. Do começo à ponta. Bom, a partir de hoje, eu não tinha isso no programa, mas agora a gente vai ter, quem vai me vestir é a de Ju Freitas, que é uma loja bem linda ali perto do shopping, que é cheia de borboletas, assim, não sei quem vai mostrar, você aqui? Já tá no vídeo também, né? É assim, eu não combinei com eles de fazer, aí o diretor pede para morrer. Não dá para mostrar aqui? Não, né? Também não estou ouvindo o diretor, porque o meu negócio já saiu do ouvido, já tá uma benção. Ah, não pode mexer a mão, tá? Agora eu fiquei intacta. Foi, né? Com a sutileza de um hipopótamo na casa de uma louça. Mas é uma loja bem legal, que fica ali perto do shopping, é uma loja que tem na Calama, aí ela é azul, ela é toda cheia de borboletas, assim, do lado. Ju, muitíssimo obrigada aí por você ter oferecido e por a gente estar aqui agora com uma parceria bem legal. Muitíssimo obrigada, depois a gente mostra direitinho tudo que tem lá na loja. Gente, obrigada a todo mundo, a Fran de Ariquemes, que está divulgando o nosso programa também pelo programa dela. Na manhã, a Fran Martins, que é de Ariquemes. Um beijo bem grande, Fran. Obrigada também pelo teu carinho. Pessoal de Costa Marques, para a Alice, para a Simone e para o Ney, muito obrigada também. E para todo mundo que está aqui no estado de Rondônia, aqui dentro da cidade de Porto Velho, pessoal dos Três Marias. É muita gente para falar nome, mas a gente vai falando até o final do programa. Bom, a gente fala muito de administração pública, mas tem coisas que as pessoas não conseguem entender. Por exemplo, pode abrir, por favor. A gente não consegue entender. Quando a gente fala que a pessoa que cuida, ela é muito criticada. Por exemplo, lá na minha casa ou na sua casa, se seu pai ou sua mãe vira para você e fala assim, você não vai gastar esse mês porque você não tem dinheiro. Ah, mas o senhor é um carrasco, a senhora é um monstro. Você recebe muita crítica em virtude de você ter que dar um breque, falar assim, não, vamos parar aqui agora, vamos ver direito para onde que a gente vai mandar o dinheiro? Muito. Muito, e agora vai ficando pior, porque né, o governador editou um decreto de contenção de despesas e os gastos essenciais passam por ali pela SUGESP, o controle, manutenção da frota. Gasto essencial, para quem não sabe? Gasto essencial que o governo tem tratado é aquele gasto administrativo que essencialmente todos os órgãos precisam ter para poder atender a finalidade pública, é aquele gasto que fica por trás. O básico é telefonia, internet, frota, manutenção, combustível, tem que ter, senão não anda. Telefonia, combustível, diárias, passagens aéreas, passagens terrestres. Deve ter um problema muito sério quando você fez a contenção na situação de diárias. Com certeza. Você deve ter recebido muita crítica. Agora mesmo nós estamos com a determinação de 20% de corte dos gastos públicos em geral, de combustível, frota, estamos recolhendo 20% da frota para fazer a reanálise de custo-benefício. Lógico que aquela frota operacional que não pode paralisar, não vai paralisar, é uma análise responsável e com visão realmente administrativa, mas tem a contenção de viagens, suspendemos as viagens para seminários e congressos fora para poder reanalisar, então é a economia mesmo. E quando você tem que negar, indeferir
uma viagem. Dizer não. Dizer não. É muito complicado, porque as pessoas realmente elas consideram que estão fazendo melhor e realmente ali no órgão estão, mas é uma questão de prioridade macro, de Estado. Não é porque a pessoa está gastando em demasia, mas não está na hora de parar um pouco para a gente poder ver o que vai fazer durante o ano. Porque a intenção o administrador ele estuda para saber planejar. E é um princípio administrativo, é um princípio legal que a administração pública deveria ter e na prática não é muito fácil. E que se ele acontecesse na sua literalidade de conceito, nós alcançaríamos pelo menos um pouquinho daquele princípio constitucional da eficiência que é difícil para o servidor alcançar. É o LIMP, né? Legalidade. Mas, e aí fica complicado, porque nós pensamos em planejar, evitar que aconteça. O estado de Rondônia... Trabalhar com a prevenção. Exato. Nós temos muitos estados no país que não conseguiram ainda pagar o 13º. Distrito Federal, não sei se já conseguiu, mas recentemente tinha notícias de que ainda não tinha pago o 13º. Enquanto Rondônia está pagando hoje o salário de todo o funcionalismo. Mas aí nós vamos aguardar, esperar que algo aconteça? Não, nós precisamos rever conceitos, administrativamente mesmo. Quando as pessoas também veem em cima da administração, elas acham assim, mas o Estado é rico, o Estado tem uma taxa, tem uma receita grande. Para as pessoas que não sabem e não entendem jeito, o que são rubricas? Então, as rubricas numa linguagem mais popular, para que todos possam entender, são destinações já legais que vêm no plano, no planejamento orçamentário para que possam ser gastos. Essas rubricas, nós temos funções programáticas, que são programas de atividade, que elas vêm lá da lei orçamentária anual. E ela, antes disso, ela vem de um PPA, que é um planejamento para os gastos de 4 anos. E ele começa ele termina o plano plurianual. E aí, o que acontece? Não é o governo do estado que legisla. Então, nós temos a Assembleia, que tem seu papel importante. E quando esse orçamento vem, ele é destrinchado anualmente numa lei orçamentária anual. E aquele orçamento que foi aprovado, ele é destinado em cada área específica. Então, eu tenho uma rubrica para educação, eu tenho uma rubrica para tratar da saúde, trocando em miúdo seria isso. E aí nós não conseguimos aplicar, desviando essa aplicação. Para as pessoas mais simples que não conseguem entender, é como você está na tua casa, você tem o seu salário do mês, aí você tem que deixar um dinheiro para pagar o telefone, um dinheiro para pagar a luz, um dinheiro para pagar a escola, ou não paga a escola, mas tem que comprar o material, e aí você tem que deixar uma reserva para que se ficar doente você tenha remédio. Isso. Só que tem meses, em alguns meses, você não consegue fazer isso porque acontece alguma coisa que você gastou o dinheiro, e aí dá problema. Só que como você é uma pessoa que não é do governo, você pode fazer da forma que você quiser. Agora, ali no governo, como eles têm um plano plurianual, eles só podem tirar o dinheiro de um lugar para colocar em outro se tiver todo um trâmite antes. Exatamente. Né? E as pessoas acham que não E passa novamente muito pela Assembleia. Então, é só a Assembleia. E se não fizer isso, tem responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal. E aí, assim, o que acontece? Eu tenho essa destinação de dinheiro e eu não posso confundir orçamento. É aprovado um orçamento, que é com base no planejamento, mas o governo estadual, ele não tem um fundo, ele não tem um dinheiro ali sobrando. Ele parte da arrecadação. Então, as duas coisas têm que andar equilibradas. Eu tenho que ter receita para que eu possa cobrir esses custos. E ali para a pessoa, é mesmo que você falar assim, qual que é o orçamento? Você tem um salário para receber dia 30. Qual que é o financeiro? É se você vai receber ou não. O orçamento você tem. Ora, se o dinheiro vai existir ou não, depende de uma série Se eu arrecadei o suficiente, eu posso cobrir todos aqueles custos previstos no mês. Se Caso não... contrário, eu nem posso gastar aquele orçamento. Então, às vezes, as pessoas confundem, olha lá, nosso orçamento da SUGESP foi aprovado em tantos milhões. Então, tem orçamento para fazer. Por que não faz? Porque existe uma contrapartida que é verificar se nós temos ou se nós teremos ou não receita. Se há um risco de não ter a receita, o gestor tem que ir com cautela, não pode extrapolar, não dá para gastar, porque senão ele fica devendo o fornecedor, prejudica também o empresário e aí é complicado, Nina. Quando a gente fala também do governo do estado de Rondônia hoje, a gente tem um governo que é reeleito, mas que teve uma mudança de pessoas dentro do governo. Para você como mulher, isso é bom ou é ruim? Parar em 4 anos e trocar pessoas? Então, em algumas secretarias houve troca. Houve troca. Eu vejo como natural do processo político também,
mas nem tudo é política. Às vezes as pessoas falam, é indicação. Eu mesmo não sou uma indicação, eu já estava na SUGESP como adjunto, a diretoria executiva que funciona como adjunto numa superintendência, e estava lá desde a criação da SUGESP, então ajudei, colaborei com a criação da SUGESP, e não foi uma mudança, mas alguns órgãos às vezes é necessário. O que é SUGESP? Às vezes as pessoas ouvem falar, mas é não uma sabem o que é. superintendência de gestão de suprimentos, logística e dos gastos públicos essenciais. Então hoje a SUGESP tem 16 órgãos vinculados, inclusive a Casa Civil, a governadoria é vinculada também. Nós gerimos alguns prédios, como o próprio PRM, o Palácio Rio Madeira, que era o antigo popular CPA, que falam. Você percebeu que no governo Confúcio nós conseguimos já ocupar a maior parte, então nós já temos 5.000 servidores ali dentro, em outras condições de salubridade, de convivência, e nós ainda temos um prédio central que está em obra, e o que está em obra ainda não é responsabilidade da SUGESP, mas assim que liberar e nós ocuparmos também será. Então o Palácio Getúlio Vargas, hangar do governo, a garagem oficial do Estado. Fica tudo vinculado à Secretaria. Isso, Coordenadoria de Patrimônio, que é o almoxarifado central, tudo vinculado. Então, o que diz respeito aos gastos públicos e a antiga CGAG, que é a Coordenadoria Geral de Patrimônio, de Apoio à Governadoria, vieram todos para dentro da SUGESP. E nós fazemos esse gerenciamento geral. Muitos desses órgãos não são subordinados à SUGESP, alguns são só vinculados orçamentária e financeiramente. Se dá em virtude deles precisarem de um determinado valor e essa gestão é feita pela Secretaria. Precisa adquirir alguma coisa, precisa comprar, liberação de passagens e tudo, passa pela SUGESP. Então é um vínculo orçamentário e financeiro e até administrativo. Então nós somos responsáveis por gerenciar para que, na verdade é assim, para que o órgão tenha condições de fazer o seu trabalho finalístico mesmo, mais operacional. Ver o final, né? Começo, meio e fim. Não se preocupe com as questões administrativas, as questões de logística. Quando a gente fala de logística, as pessoas às vezes não entendem o que seria isso na prática. Como que se dá a logística? Por que o nome? Assim, como é isso? Nós tratamos já numa visão bem ampla, porque se o órgão existe, vamos supor a Casa Civil. A Casa Civil precisa trabalhar, precisa livre para desempenhar seu papel. Certo. E aí, mas ela precisa de uma estrutura. Ela precisa estar com o telefone funcionando, ela precisa ter cadeiras para sentar, para receber uma autoridade, ela precisa ter o computador, ter a internet, ter a informação. A infraestrutura. Toda a infraestrutura. Ela precisa estar com um carro liberado, ela não pode se preocupar se vai receber o pagamento, se não vai, se a sua folha de frequência foi. Então, o trabalho administrativo tem que ser feito por alguém para que ele possa realmente se dedicar ao atendimento social, atendimento finalístico do governo, que é trabalhar em prol da sociedade. E esse trabalho em prol da sociedade nem sempre é bem compreendido, porque às vezes o fato de não poder tirar o dinheiro de um lugar para passar para outro, ainda que tenha uma coisa chamada discricionário, poder discricionário, eu posso fazer algumas alterações, mas eu tenho um limite para essa alteração, as pessoas não conseguem entender que você não tem, ainda que você tenha determinados tipos de poderes que lhes são dados, e a quem muito é dado, muito é cobrado. Óbvio, as pessoas também tinham que ver isso, né? Porque todo mundo vê a tua função, mas não vê toda a pressão que passa em torno de você. Quando a gente fala desse poder discricionário, isso também é em relação a você? Você tem muita pressão em relação às pessoas quererem que você faça, independentemente daquilo não estar com caráter legal completo? Também tem, mas é por isso que nós temos que ter não só o conhecimento para não ceder a pressões, como para entender o que pode acontecer. A idoneidade também é essencial, porque na verdade quem se dedica, quem é honesto, quem quer realmente zelar pelo seu nome, acaba tendo uma preocupação maior e um cuidado maior. E também tem que ter firmeza. Porque não adianta estudar administração, você tem que saber que você tem que lidar com gestão e é em prol do geral, do todo, do seu profissionalismo. Você não pode ceder por amizade ou por pressão, você tem que saber lidar com isso. É o dizer o não, né? Mas é o dizer o não com embasamento. E você só pode ter esse embasamento se você tem conhecimento. Exatamente. E nós temos agido com muita criatividade, assim, por isso que o estado de Rondônia continua se desenvolvendo, apesar do país ter algumas situações de crise.
crise. E eu vejo lá na própria SUGESP, nós temos um trabalho maravilhoso com Reeducandos, e nós temos um convênio, nós iniciamos isso, e quando não é possível fazer pequenos reparos com contratação, aliás, nós temos conseguido grande economia com isso, utilizando o trabalho Reeducando. Então, é possível fazer com alguma criatividade também. Obrigada também ao pessoal todo do Salão da Bem-vinda, muito obrigada a todos vocês. Um beijo bem grande para a Ju, para Marcela, para a Ceile, um beijo para, deixa eu ver aqui, para a Nena, pessoal que está entrando em contato com a gente de Ariquemes, muito obrigada a cada um de vocês, obrigada pelo carinho que vocês colocam aqui para a gente. Muito obrigada. O pessoal que está ali manda mensagem, mas não põe nome, complicado, porque eu não tenho registro aqui no telefone. Então, eu sou rosachac@gmail.com. Final do telefone é 65. Muitíssimo obrigada também pela sua participação. E para todo mundo que está nos espaços Vida Saudável, agora às 7 horas da manhã, também ligado aqui com a gente. Um beijo para a Jéssica, que também está com o Vida Saudável agora lá em Ji-Paraná. Muitíssimo obrigada. Augusto Pelúcio também, muito obrigada. Para o Charles aqui da Rede TV, para o Laurence Fabiano, que é o nosso fotógrafo, para o Giliade, para o Adelso lá de Vilhena, todo mundo lá da Gabriela, muitíssimo obrigado, para a Suzana, enfim, beijos a todos que junto com a gente fazem o programa Rosa Choque pelo Sistema Google de Comunicação. Bom, a gente fala muito a respeito da mulher dentro da área pública. Ser mãe, ser esposa, ser filha, a gente é tudo e tem que ser de tudo um pouco, sendo muito bem naquilo. Dá tempo de fazer tudo? Ou agora está complicado? Estão falando que você não está tendo tempo de ir para o shopping? Não, não tenho. E preciso ter, porque, na verdade, o shopping é a atração para as crianças. Eu tenho 2 filhos, e até mandar um beijo para eles, o Eduardo e o Felipe. E eles gostam muito de shopping, então, pelo menos nos finais de semana, eu ainda tinha... Tem que ter o tempo para levar. Tem que ter o tempo para levar, mas eu não estou conseguindo. E no passado eu já trabalhava bastante, eu tinha até feito uma promessa que eu ia aliviar esse ano, não foi possível cumprir, porque nós temos uma missão, eu entendo, Nina, e a mulher, ela acaba se equilibrando muito, realmente, ela acaba dando um jeitinho para tudo. Meu marido tem sido muito compreensivo, mandar um beijo para ele também, aí você fica, aquela filha que passa só a ligar para a mãe porque não está conseguindo ir, mas a gente cuida a distância, né? Mas eu sei que a minha família é muito compreensiva e acaba dando um jeito. Dou aula, continuo com os meus treinamentos. As pessoas que, por exemplo, tiverem interesse em te contratar para poder dar palestra, para poder falar a respeito de licitação, de contratos, tem um telefone que elas possam ligar? Tem sim. Qual que é o 9294-3889. Só compreensão com a agenda, porque nós realmente temos... 94-3889. E eu tenho a minha página no Facebook também, eu tenho meu currículo na lá página com do Facebook e-mail. Tive dificuldade porque lá tá só Isis Queiroz. Isso, né? Porque... Isis Queiroz com Z no final, é interessante porque se a gente não digita o nome correto, a gente não consegue O que aconteceu? Na verdade, nas divulgações, no passado, as divulgações de eventos, quando eu via, já saía só Isis Queiroz. E aí pegou, e se eu coloco mais algum nome, às vezes as pessoas não sabem se realmente sou eu. Então, ficou como Isis Queiroz. O meu e-mail é professoraisisqueiroz@gmail.com. Professora mesmo, professora Isis Queiroz, tudo não junto. Tem jeito, Nina, você é professora, você não, sabe. Os alunos foi gostam de chamar não, eu como gosto eu gosto muito também. Chamam de professora, não importa se você já dá aula em curso, em treinamento. Então, a gente forma pregoeiro pelo país, então acaba que pegou professora. Mas assim... então ainda você está dando, se as pessoas precisarem desse tipo de serviço teu ainda de palestra, de aulas... Isso, a gente verifica a possibilidade quanto ao tempo. Então, esse ano mesmo eu tenho alguma agenda nacional, eu tinha conversado com o governador a respeito disso, que na verdade não é só uma agenda de cumprimento. Nós temos, agora mesmo tem um Congresso Nacional, agora em fevereiro, o Congresso Nacional do Sistema S, que tem grandes personalidades. Que sistema que é? Sistema S. O que é Sistema S? Sistema Sebrae, Senai, Senac, licitações e gestão de contratos e licitações para o Sistema S. Então, no Congresso Nacional, eu tive um convite direto de Curitiba, e aí vai estar o ministro do Tribunal de Contas da União, grandes personalidades, como o professor Jacobi. E aí, o que acontece? E você vai estar lá, ainda que representando, em parte, as mulheres, representando o nosso Estado? Também representando o Estado. Na verdade, eu acredito que é a primeira vez que o Estado de Rondônia tem participação nacional como palestrante dentro da administração
pública, da gestão, de licitações e contratos, junto com ministros e tudo mais, palestrando em conjunto. Inclusive, eu vou fazer a mediação de algum debate lá também. Fui convidada para fazer essa mediação e a gente se sente honrada e eu acho que é importante, até porque são vínculos também para o Estado. Então, é um dia, lógico que eu tive a aprovação do governador para isso. Então, uma ou outra agenda que a gente consegue transferir para o final de semana, nós vamos transferir. Algumas eu já cancelei. Hoje mesmo eu estaria em treinamento fora, se eu não fosse permanecer no governo. Eu cheguei a cogitar essa porque eu tinha uma agenda muito extensa de treinamentos e cheguei a cogitar para ter realmente uma qualidade de vida maior por causa dos filhos. Houve uma pressão dos filhos. E acabei cedendo, até porque eu faço parte desse governo, a gente pretende ajudar Rondônia. E outra coisa também, e o governador você já também. Tá aí há tanto tempo, faz até com que o serviço possa fluir de maneira mais tranquila. Exato. Mas todos nós colocamos, eu estava, como eu falei, como diretor executivo, todos nós colocamos o nosso cargo à disposição do governador no final do ano, para que ele ficasse à vontade, para que ele se sentisse à vontade, mais livre, sem nada de pressão na consciência ou achar que deveria deixar. Isso é legal. Então, querido, olha, muitíssimo obrigada por ter participado aqui junto com a gente. Muito obrigada, espero que você tenha um excelente trabalho, que nesses 4 anos o nosso estado possa crescer ainda mais. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, achei lindo o programa e agradeço imensamente esse convite. Um beijo para todos. Obrigada. Bom, e para você que ficou com a gente até agora, na segunda-feira a gente vai falar sobre o indígena e a gente vai ter uma índia genuína aqui para falar para você como que funciona tudo isso. Na quarta-feira da semana que vem, dia dos travestis, e a gente vai estar trazendo aqui o pessoal para falar a respeito. E na sexta-feira que vem a gente vai falar sobre direito do trabalho.